Bom, a probabilidade, ela está no nosso dia a dia desde que a gente acorda. Então, desde o momento que você levanta, você tem, olha, será que vai acontecer, vai chover hoje? Bom, existe a probabilidade de chover ou não chover. Será que quando eu ligar o carro vai ligar? Existe a probabilidade do carro ter uma falha. Então a gente tem o tempo até a falha de um equipamento, o tempo até a ocorrência de um evento, o controle de qualidade de um sistema de produção, a probabilidade se vai chover hoje ou não, a probabilidade se hoje eu vou ter o parto de uma vaca que foi inseminada há 6 meses atrás. Então, todo dia, a todo momento, a probabilidade está no nosso dia a dia. Então, tudo que a gente faz está interligado com probabilidade. Isso aqui eu trouxe só uma apresentaçãozinha para vocês, que é como a produção de cerveja ele marcou a história da estatística. Então, vamos conversando. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem o porquê disso, mas não sabem o como hoje a gente aplica um método estatístico, ou pelo menos um teste estatístico que tem a ver com essa cerveja. Bom, então, esse é de uma cervejaria, Guinness. Essa cervejaria ela é muito famosa em Dublin, lá que a gente está na Irlanda, né? E em 1889 ela contratou esse senhor, William Searle Gossett, que recém havia se formado em Oxford. E até então, não sei se vocês. Eu não conhecia o nome verdadeiro dele, então para mim não fazia a menor diferença desse nome. E essa empresa ela contratou porque ele precisava contribuir com o controle de qualidade de cerveja. E aí eles contrataram esse matemático e eles viam que esse matemático tinha habilidades, né, de controle de qualidade, como poderia contribuir para que você tenha uma produção completamente homogênea. E aí, o que eles estavam com essa ideia? Eles tinham que medir diversos fatores, né, lá da produção de cerveja, então vem a quantidade de lúpulo, vem em relação ao fermento, a quantidade de açúcar, tudo que se tinha lá, e para manter aquele controle de qualidade na hora de a cerveja ser entregue ao consumidor final. Então aqui isso não é de hoje, isso é lá no século XIX. Então vocês vão ver que estatística não é de ontem nem de anteontem, isso é extremamente antigo. E aí eles tinham alguns problemas durante, obviamente, como era um sistema de produção, ele não poderia fazer a amostra, o próprio nome diz, né? Amostra, coletar, na verdade, a cervejaria inteira. Isso era o problema. Ele tinha que fazer pequenas amostras dentro da cervejaria que não tivesse não interferiria na logística da cervejaria. E aí ele estava sempre se deparando com isso de pequenas amostras. E aí ele estava, olha, a minha dúvida é, eu tenho as minhas amostras, preciso fazer esse controle de qualidade em relação a como equilibrar a quantidade de levedura no malte moído. Então, se eu tivesse uma quantidade, eu queria achar a minha ideal, e que se a levedura fosse numa quantidade pequena, a minha consequência é que eu tinha uma fermentação incompleta. Só que se eu tivesse o contrário, eu tivesse uma quantidade exagerada de levedura, a cerveja poderia ficar amarga. Então ele pensou, olha, eu vou fazer pequenas amostras, ver quais são o momento que eu vou ter aquela de fermentação incompleta, fermentação amarga e aquela que eu vou chegar na minha ideal. Então ele foi tirando pequenas amostras e fazendo a amostra em laboratório. Então ele utilizava um microscópio que contava o número de células de levedura presentes naquela amostra. Então ele botava o microscópio, fazia a contagem, e aí ele utilizou a distribuição, que a gente vai ter, né, no momento, um momento de conversar sobre distribuições estatísticas, ele começou a aplicar a distribuição de Poisson. E aí ele criou regras e metodologias que tornaram essa medição mais precisa, ou seja, a capacidade dele de prever a qualidade, o controle de qualidade daquele produto foi melhorando. E aí o que fez? Obviamente, ele melhorar a qualidade dessa cerveja. E a aplicação prática dessa distribuição de Poisson, ele tinha muitos resultados positivos que era digno de uma publicação. Só que a cervejaria, ela proibia os seus pesquisadores de publicar artigos. E aí ele
para poder contornar o problema, ele acabou pensando, olha, eu quero publicar, isso não tem nada a ver com a produção da minha cervejaria, é simplesmente a aplicação de uma metodologia e de uma distribuição estatística, e aí ele criou o pseudônimo que é o Student, para poder publicar os artigos dele. E aí o que muitos já conhecem esse nome, para aqueles que não conhecem, a gente vai ver um pouquinho ali na frente, mas é só poder falar um pouquinho sobre distribuição de Poisson, porque muita gente não conhece. A distribuição de Poisson ela é empregada em experimentos, isso a gente tem que fazer isso no dia a dia, que a gente acaba deixando isso de lado, mas o que a distribuição de Poisson é aquela que a gente faz contagens. Então, no caso, quantas pessoas passam por um caixa eletrônico em determinado momento, em determinada hora, em determinado dia? Então eu tenho uma quantidade, ou seja, um número de sucessos obtidos em tentativas, que ocorre, isso na distribuição binomial, ou seja, para frente, eu tenho ou não tenho, tenho ou não tenho, tenho ou não tenho. Então é como se toda hora eu estivesse perguntando, tem alguém no caixa eletrônico? Não, não tem. Tem alguém no caixa eletrônico? Não, não tem. Ou seja, eu tenho uma resposta de 0 ou 1. Nesse caso, eu não tenho uma resposta de 0 ou 1. No caso da Poisson, eu tenho o número de ocorrências em determinado momento, ou seja, número de pessoas que passaram por um caixa eletrônico numa certa quantidade de hora, número de acidentes em determinado cruzamento, número de carros que passam por um pedágio, número de plantas sobreviventes em metro quadrado, número de plantas que germinaram por metro quadrado, número de plantas que eu tenho após a aplicação de um certo controle, inseticida ou um controle de pragas que sobreviveram. Então, tudo isso que eu tenho em relação a uma contagem por um determinado tempo, a gente chama de distribuição de Poisson. Isso também acontece por metro quadrado. Então, ele é uma distribuição discreta, em que eu tenho uma contagem inteira, ou seja, 1, 2, 3. Eu não tenho uma pessoa e meia passou pelo caixa, é um acidente e meio. Eu não tenho uma planta e meia, eu tenho uma planta completa. Então, imagina, eu estou fazendo seleção de bovinos para resistência a carrapatos. Então, eu vou em determinada área daquele bovino e conto o número de carrapatos. Na próxima geração, as filhas, os filhos, eu vou naquela mesma área e faço a contagem de carrapatos. Então, eu tenho o número de carrapatos por centímetro quadrado, por metro quadrado. Então, é um número inteiro. Eu não posso ter um carrapato e meio. Não existe isso. Posso até achar metade de um carrapato lá, mas ele não é funcional. Posso achar metade de uma planta, mas ela não é funcional. Então eu tenho ou eu não tenho. Isso acontece na distribuição de Poisson. Então toda distribuição ela vai ter a sua função de probabilidade, ela vai ter a sua média, ela vai ter a sua variância. O que a gente mais conhece é a função de probabilidade da normal, a sua esperança, né, a sua média, que é simplesmente aqueles valores que a gente tem pelo total, então a nossa média aritmética, e a variância, a gente tem aquela formulinha que a gente aprende nas aulas estatísticas, da fórmula da variância da distribuição normal. Só que toda distribuição vai ter a sua função de probabilidade, a sua média e a sua variância. Não quer dizer que essa média é calculada como média aritmética. Não, aquela média aritmética só serve para distribuição normal. Bom, e aí falando da última distribuição, que ele adaptou essa distribuição de Poisson para pequenas amostras, ou seja, na verdade, minto, aplicou na sua experimentação em pequenas amostras, e aí ele utilizou como base a distribuição normal, e aí ele desenvolveu a distribuição, uma distribuição que poderia ser tabulada. Então, em qualquer lugar do mundo, em qualquer problema, você poderia usar a distribuição T de Student. Por isso que lá na distribuição de estatística básica, a gente aprende que a gente tem um teste entre duas médias, entre a média de um teste ou de um tratamento com o outro, a gente usa a distribuição T. Por que ela ficou muito conhecida? Porque ela é muito mais fácil, na época do que a distribuição normal. Ele poderia simplesmente publicar uma tabela, e aí ali na tabela você tinha os graus de liberdade, tinha as medidas que a gente tinha, e a gente poderia comparar se um tratamento ele é diferente de 0 ou não, ou se um tratamento ele é diferente do outro ou não. E isso revolucionou, tanto é que até hoje isso é aplicado em sala de aula, como a gente pode fazer uma inferência usando pequenas amostras. Então, por isso, a gente tem, quando a gente faz lá em pequenas amostras, a gente usa o teste T. Essa descoberta favoreceu a utilização de testes estatísticos
para a comparação de pequenas amostras, tão conhecido hoje, que é aquilo que vocês veem de amostras quando elas são independentes, que é o teste T. Oi, alguém falou.